pessoal, Andrés Alonso aqui, e deixa eu te perguntar, você sabe o que acontece quando você entra em um site? Quando você posta uma foto no Instagram? Eu não tô falando do resultado disso. Quando você posta uma foto no Instagram, você recebe likes. Mas você sabe o que acontece dentro do servidor do Instagram? Quais dados que você está enviando para ele? O que acontece dentro da sua rede Wi-Fi quando você faz isso? Nessa aula eu vou te mostrar, eu vou abrir a sua cabeça para você entender tudo o que está acontecendo quando você clica em um site, posta uma foto, edita algo, toda a comunicação que você está fazendo dentro do site. E ela é uma das partes essenciais do web hacking, já que é possível explorar falhas dentro dessas comunicações. Eu diria que 90% das falhas que eu encontrei em sites que eu hackeei, foram dentro dessas comunicações, do famoso protocolo HTTP, os dados que você envia para um site. Então aqui eu tô com a bagunça da última aula de URLs, eu te expliquei o passo a passo de como que elas funcionam, e você já aprendeu que a gente pode enviar dados pela URL. Mas não só pela URL nós enviamos dados. Quando você acessa um site, acessa o YouTube, vários dados são carregados aqui. A foto dos vídeos, o nome dos vídeos. Quando você faz login em um site, você envia seu login e senha. Quando você deleta um vídeo, posta um vídeo, você envia dados. E esses dados eles não são enviados pela URL. Eles são enviados pelo chamado protocolo HTTP. E o que é o protocolo HTTP? Quando nós acessamos um site, temos o nosso celular ou o nosso computador aqui. E aí nós temos o servidor do YouTube. Então aqui é o servidor do YouTube. Vou colocar aqui o YouTube. Quando nós entramos aqui na home de sites, em todos os sites que a gente tem, o que acontece? A gente faz uma conexão com o servidor do YouTube. E o servidor do YouTube, ele vai fazer todos os seus cálculos, pesquisar no banco de dados, todo o algoritmo aqui para nos mostrar os vídeos recomendados. E depois de fazer isso, depois de consultar no banco de dados dele, depois de ter um algoritmo lá, ele vai nos responder com a página que a gente tá vendo aqui, a página de vídeos. Quando a gente entra no Instagram, nessa página aqui, nós estamos enviando um dado pro servidor do Instagram e ele está nos respondendo com essa página que a gente está vendo. E todos esses dados aqui, todas essas páginas, na verdade elas são códigos-fonte. A gente abrir aqui, é isso daqui que está sendo enviado, isso daqui que está sendo mostrado na nossa tela. Vários códigos-fonte. E agora que você entendeu que o protocolo HTTP é essa comunicação que a gente tem entre os sites, inclusive na última aula eu te disse a diferença de HTTP para HTTPS, e o HTTPS ele é uma forma de comunicação criptografada. Quando a gente está falando em protocolo HTTP, a gente está abrangendo esses dois, protocolo HTTP ou HTTPS. A gente está falando do envio de dados para sites. Então, entendido isso, vamos ver isso na prática. Vamos abrir aqui o site do YouTube e ver o que é carregado. Quais são as requisições que a gente faz. Quais são os dados que a gente envia ou pede do servidor. Se a gente clicar com o botão direito e vir inspecionar página, ou clicar em F12, por exemplo, a gente abre esse daqui que é chamado de Dev Console. Ele é um console de desenvolvedores, que desenvolvedores podem analisar sites, ver o código-fonte, ver a rede, ver várias coisas. E que, com o passar do tempo, foi adaptado para hackers tentarem analisar um site e hackear ele. Mas aqui no nosso console, a gente tem uma coisa principal aqui. É até interessante que eu queria mostrar para vocês. E a gente pode ver aqui o código-fonte do site. Isso daqui é HTML. HTML é uma chamada linguagem de marcação. Ela que posiciona todos esses elementos que a gente está vendo aqui. Esse vídeo aqui, essa imagem. Ela que coloca todos esses blocos. Um site ele é meio que vários blocos. E vai montando. A gente tem também, por trás dos sites, uma linguagem chamada CSS. E ela que personaliza o site. Ela que define que o background aqui do YouTube ele é escuro. E esse ícone aqui ele é branco. E aqui a gente tem um quadrado que é meio circular e tem um texto preto e um fundo branco. E aqui a gente tem uma logo. Ele que define todo o estilo do site. Inclusive a gente pode ver aqui embaixo. Aqui a gente tem o código HTML e aqui embaixo a gente tem o CSS, que são os estilos do site.
Então, aqui a gente tem essas duas partes. Avançando aqui nas abas do nosso Dev Console, nós temos a área de console, que a gente pode enviar códigos aqui, não vamos entrar muito a fundo. Temos a área de fontes, que a gente tem todos os dados que são carregados do site. E a área que eu queria mostrar para vocês, a de rede. Ela que mostra tudo que a gente está enviando e recebendo de um site. E se eu vou vir aqui em limpar nesse ícone aqui, para limpar tudo. E aí eu vou recarregar o site para você ver tudo que é carregado, tudo que é enviado nessa mesma comunicação que você está vendo aqui, de o nosso dispositivo ele pedir algo para o YouTube e ele nos retornar. Olha tudo que é enviado quando a gente recarrega o site. Tudo isso aqui é carregado. Isso daqui estão entre páginas HTML. Essa primeira coisa que é carregada aqui do YouTube é uma página HTML. Se a gente vê aqui, olha que legal. A gente tem nessa parte, a gente pode clicar nessa requisição, mas se a gente vir em visualização, a gente pode ver que é mais ou menos uma página aqui, está sendo carregada. Só que não tem nada, porque é só a estrutura aqui. A gente vê a resposta, ó, um monte de códigos. A gente tem aqui também códigos JavaScript, e, ó, isso daqui está sendo carregado, algum código de algum script, de alguma coisa. Você não precisa entender tudo o que está acontecendo aqui, nem eu sei o que são esse monte de código, porque no processo de hacking você vai vendo um monte de coisa que os programadores criaram, você vai tentando entender, filtrando o que é importante, o que é só um código aleatório e tentando entender aqui dentro. Aqui a gente tem fontes também, olha só, isso daqui é um arquivo de fonte. A gente tem imagens, ó, isso daqui são arquivos de imagem. Deixa eu ver se eu tento abrir alguma aqui. Visualização, olha só. Se a gente vir em visualização, a gente pode ver que são imagens. São as thumbnails do YouTube aqui. Aqui, ó, as fotinhas, tem tudo aqui, está sendo carregado. No site do Instagram, por exemplo, se a gente entrar também, clicar em inspecionar, redes, fechar aqui e vou recarregar. Olha que legal. Ele carregou a página HTML, não tem nada porque não tem nenhum estilo. Ele carregou aqui, ó, arquivos de estilo CSS, um monte de código, ó, o logo do Instagram. Esse logo aqui também deve ter sido carregado. Foi um meta que está em algum lugar. Se a gente acha o logo que foi carregado. Olha aqui, um monte de imagens carregadas. Então, quando você acessa um site, é feita várias comunicações de imagens, de texto, de fonte, de várias coisas. E essa é a chamada comunicação HTTP, protocolo HTTP. Mas o protocolo HTTP, se a gente vir aqui dentro dele, aqui ó, instagram.com, existem várias informações aqui. E essas informações eu vou tentar te mostrar, vou tentar dissecar esse protocolo para você entender o que é esse monte de coisa que a gente está enviando aqui. Então, eu vou pegar um exemplo de um protocolo HTTP, de um cabeçalho. E para te mostrar isso na prática, eu vou usar um software aqui chamado Insomnia, e ele permite programadores enviarem requisições HTTP para testar funcionalidades e várias outras coisas. O objetivo aqui não é apresentar para vocês o Insomnia, e sim apresentar para vocês o protocolo HTTP, como que ele funciona, e eu vou utilizar ele para explicar. Então, aqui dentro dele, a gente consegue enviar requisições para o site. Nesse caso, eu até enviei uma requisição para a Amazon. Eu vim aqui, cliquei no Send, ele nos pediu alguns caracteres aqui, MYAX, mas eu enviei uma requisição para a Amazon e ela nos retornou o site, nos retornou esse site aqui. Se a gente vir aqui em Preview e colocar Source Code, a gente pode ver o que realmente ela nos retornou. Esse monte de código aqui. E a requisição que a gente enviou para a Amazon aqui, ela é uma requisição do tipo GET. Se a gente ver aqui no nosso... Aqui ó, em rede, se a gente ver aqui, a gente pode ver que a gente tem dois tipos de requisições. A requisição do tipo POST, que é quando você envia um dado para algum site, e a requisição do tipo GET, que é quando você pega algum dado de algum site. Aqui ó, deixa eu tentar carregar o site para mostrar para vocês. Aqui, olha só, do tipo GET, quando você pega algum dado de um site. Quando você pega uma imagem, quando você simplesmente envia um dado, aqui no nosso esquema que a gente tinha criado, para explicar sobre o tipo da requisição GET e POST, quando você simplesmente chega no site e pede, por exemplo,
venho lá, entro em contato com ele, simplesmente pedindo uma imagem ou o código da página, e ele nos retorna, isso daqui é do tipo GET. Porque só o site ele tá te enviando um dado, ele tá te enviando uma imagem, algo. Mas, por exemplo, se você faz login em algum site, se você vai lá, faz login num site, você tá enviando aqui a sua senha, seu e-mail, seus dados. Então você tá enviando uma requisição POST. E aí o site ele vai te devolver com uma outra requisição. Então, a requisição GET, ela simplesmente pede um dado e a POST, ela envia dados. E existem outros tipos de requisição aqui, tipos de requisição que podem ser feitos, mas as principais é a POST e a GET. POST e GET. Deixa eu mostrar aqui. Olha só, encontrei um site aqui que explica cada uma delas. Então, além do GET, do POST, a gente tem a PUT, Head, Delete, Connect, Patch, tem vários outros tipos de requisição. E aqui, ó, no GET é quando você obtém dados de um recurso, como eu já mostrei, requisita algum recurso específico. A Head, ela é similar a GET, só que ela serve apenas para obter cabeçalhos de resposta. Então, ela simplesmente pega um cabeçalho, você já vai entender o que é um cabeçalho de resposta. O PUT simplesmente substitui alguma coisa. Vamos supor que você quer editar uma imagem, editar um texto. Você envia uma requisição PUT para editar esse texto. Ao invés de enviar um post para postar uma foto, você só quer editar. Envia um PUT. Delete, ela é usada para você deletar algo em um site, em um banco de dados. Ela remove algo específico. Connect, ela conecta em algum servidor, ela faz alguma conexão. Option, ela vai descrever o tipo da comunicação também. Tem Trace, Patch, tem várias outras, mas as principais aqui que você precisa ficar atento é GET e POST. Agora que você já entendeu GET e POST, que a gente está fazendo aqui, a gente pode trocar aqui para fazer qualquer outro tipo de comunicação. Quando eu faço um GET no Amazon.com.br, ele nos retorna o site. Inclusive, ele até entendeu aqui que a gente é um bot e nos pediu para fazer um CAPTCHA. Mas vamos até tentar burlar isso utilizando algumas coisas da requisição. Porque agora a gente vai passar para uma outra parte. A gente tem aqui no GET, a gente pode enviar, simplesmente pedir o site. No POST a gente pode enviar dados. A gente pode fazer login no site. Vamos fazer uma coisa, vamos tentar fazer login no site. Eu vou vir aqui no Instagram, aqui ó, nessa página. E eu vou vir aqui em, vamos lá, rede. Aqui eu posso inclusive filtrar por coisas. Eu vou filtrar simplesmente por PET XHR, que é o tipo de comunicação que pede páginas, que simplesmente aqui ó, que simplesmente carrega as páginas, e não imagens, código JavaScript. Eu vou filtrar só por ele. Mas o que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar e digitar, vamos supor, técnicas de invasão. E eu vou digitar a senha aqui também. Técnica de invasão e alguma senha. Então, senha secreta 123. Vou digitar isso aqui no meu site, no Instagram. E aí eu vou clicar em entrar. Deu senha incorreta. Mas olha que interessante. A gente teve aqui uma requisição do tipo POST, que envia dados. Nesse local aqui, instagram.com API não sei o que de login. A gente teve aqui cabeçalhos da solicitação, que eu vou mostrar para vocês o que é. Mas uma coisa interessante é que a gente enviou dados para o site. Se a gente vir em payload, a gente enviou aqui nossa senha, tá inclusive criptografada, nosso username e vários outros dados. A gente enviou dados. Eu vim aqui em login page example. Eu vim aqui example, login page example. Eu só quero pegar uma página de login. Eu vou entrar aqui, sei lá, Bootstrap, tentar fazer login aqui dessa forma. Vamos lá. Eu vou inspecionar. Você pode analisar esse código de várias formas. Então, Alonso secreto. Se a gente clicar em Singin, olha, a gente enviou uma requisição chamada login. Essa requisição nos cabeçalhos está como post. E a gente enviou aqui dentro password e username. A gente enviou esses dados nessa requisição. E uma coisa também que eu preciso falar aqui é o código de status. Você deve ter visto que quando eu tentei fazer isso no Instagram, ele nos deu um código de status
403. Ele quer dizer que nossa requisição não foi autorizada. E existem vários outros códigos de status também. O código de status de sucesso, que a gente conseguiu alguma coisa, é o código 200. Então, ele quer dizer que a gente conseguiu alguma coisa. 403, a gente não foi autorizado. 404, o código famoso, quando a gente não consegue achar alguma coisa, que aparece lá, erro 404, é um código de resposta. Então, sites também têm códigos de resposta. Então, se eu vim aqui, lista de códigos de resposta HTTP, a gente pode ver aqui, olha só, uma lista de códigos. Olha só. Quando um site ele retorna um código que ele começa com 1, tá lá para casa do 100, é um código simplesmente informativo. Quando ele retorna um código 200, ele é um código de sucesso, que a gente conseguiu entrar num site, executar algo. Quando ele está em 300, é um código de redirecionamento. Você já entrou em algum site e foi redirecionado? Quer dizer que seu protocolo HTTP, sua requisição que você enviou, recebeu o código de redirecionamento e seu navegador automaticamente redirecionou a pessoa. Códigos nos 400, erro 404, 403, 409, e se eu não me engano 409 é quando você envia muitas tentativas no site. Código 500, erro de servidor. É quando não é um erro de simplesmente você não encontrou algo, você não foi autorizado, que a culpa é sua de não ter encontrado a cidade, de não ter encontrado. Quando o código é 500, é porque o servidor teve algum problema, o servidor caiu. Aí você recebe um código 500. Então existe até uma tela bem famosa de código 500, 500 Code Screen Cloudflare, que é quando um site cai. Aparece essa tela aqui. Erro 500. Você já chegou a ver uma vez essa tela? É porque sua requisição recebeu um erro 500, porque o site estava fora do ar, deu um erro no servidor. E você pode ver a lista de códigos aqui de status code. Então aqui, ó, códigos de status. Esse site aqui, inclusive, é um site bem interessante, developer.mozilla, porque ele é o site, ele é o blog, a documentação do Mozilla, do navegador do Firefox, a dona do Firefox. Só que ele tem várias coisas sobre HTTP aqui, desde status code, redirect. Então eu vou até deixar aqui na descrição essa documentação, que ela é muito interessante. Mas se a gente vir aqui, olha só, respostas de informação, simplesmente passando uma informação para o seu navegador. Sucesso, redirecionamento, erro de cliente, todos aqueles que eu mostrei. Então aqui a gente também tem especificamente a explicação de cada resposta. Eu vou pegar a de OK aqui, ó. Essa requisição foi bem sucedida. Quando você entra em um site, vê um vídeo, tá sempre OK. 404, não tem nenhum conteúdo. Vamos ver... 204 no caso. Vamos ver aqui, ó, aquelas que eu te falei. 409. Tentar encontrar 409. Ó, tem um conflito no servidor. 408, request timeout. Deu muito tempo para enviar a requisição. Acabou o tempo. Quando você envia uma requisição, sua internet está lenta e aí ela demora para responder. 405, método não permitido. Quando você tenta acessar um site utilizando post, sendo que era get. Quando o método está errado. 404, não encontrado. 403, que é negado, forbidden. 402, olha só. Payment required. Que precisa de sistema de pagamento. 401, não autorizado, que é parecido com o forbidden. E 400, que é simplesmente que o servidor não atendeu a requisição, não conseguiu processar ela. E esses são os códigos. Então eu mostrei aqui os códigos das requisições, os tipos que a gente tem, get, códigos. Então eu te mostrei aqui os códigos que a gente tem, que a gente pode ter uma requisição do tipo post, que é o tipo da requisição, tipo get, tipo put. A gente tem os códigos 200, 201, 300, código de redirecionamento, de erro no servidor, esses códigos. A gente pode, inclusive, enviar dados utilizando post, que eu vou fazer aqui. Então, aqui no nosso Insomnia, a gente pode enviar aqui um get para a Amazon. Só que uma coisa interessante que eu queria explicar utilizando isso é que quando você envia um get para a Amazon, aqui no meu computador, eu não estou logado no site da Amazon. Eu não estou conectado na minha conta. Mas se eu vim na Amazon, eu vim aqui,
Aqui dentro da Amazon do meu navegador eu já tô logado. Olá, Andres. Eu tô logado aqui na Amazon, inclusive com o Amazon Prime aqui. E aqui eu não tô. E como que isso acontece? Por que quando eu envio por aqui eu tô logado e por aqui não? É porque o meu navegador salvou os cookies. Você já deve ter ouvido falar de cookies, de que o site permita os cookies, salve os cookies. Os cookies, eles guardam a sua sessão no site. E esses cookies, eles são passados pela requisição. Então os cookies, ele é um número gigantesco, um monte de caractere, que você ganha depois de você fazer login. Então quando você vai em um site, seu computador vai em um site e faz login, vai lá, faz login, você envia seu e-mail, sua senha, o servidor ele responde com um caractere, vários dígitos aqui, que são os cookies, que seu computador vai salvar. E toda vez que você for enviar uma requisição para o site, você vai utilizar o cookie, o seu crachazinho. E esse cookie é armazenado aonde? Eu vou entrar aqui de novo na Amazon e olha só. Quando eu entro na Amazon, a gente tem aqui o cabeçalho da solicitação. Isso daqui é um cabeçalho de uma solicitação. Parece um monte de coisa, muito nada a ver aqui, mas ele faz sentido. Porque se a gente vir aqui, olha só, a gente tem várias coisas aqui. Accept encoding, accept language, parece um pouco estranho de início, não se preocupa. Mas a gente também tem o cookie, a sessão. E esse cookie ele é passado no cabeçalho. Se a gente copiar esse cabeçalho aqui, eu vou vir aqui nos headers, eu vou colar esse cabeçalho. Esse cabeçalho que ele é enviado na requisição. Olha só, a gente pode até ver ele de uma forma um pouquinho mais bonita usando o Insomnia. Mas a gente pode ver aqui várias coisas. Vou deletar esse daqui. Olha só, accept encoding. Esses daqui de accept encoding, accept language, content length, accept, são algumas coisas um pouquinho mais técnicas. Então o encode aqui é um encode da requisição. Language, esse daqui é mais simples, é a linguagem que a nossa requisição está se comunicando. Aqui a gente tem a origem, olha só. Header, a origem. A origem é o site que você estava antes. Então a gente estava antes no Amazon.com. O referer também. Não, na verdade, confundi aqui. Origem é o site que a gente está. E o referer é o site que a gente estava. Então a gente estava em um outro local aqui. A gente tem também aqui várias outras informações. Vamos ver aqui, ó. User Agent. Isso é um cabeçalho que tem muito. Mozilla 5.0. O User Agent ele guarda qual que é o nosso navegador. Qual navegador que a gente está usando. Então se eu colar aqui o User Agent que a gente tem nessa requisição. Olha só. Mozilla 5.0, Macintosh, Apple não sei o que, mas ele mostra que a gente tá em um Macintosh, em um MacBook aqui, um macOS X, ele mostra o nosso sistema. E alguns sites eles utilizam o User Agent que vem no cabeçalho para saber se uma requisição é de um bot, é de um código, ou é de um computador real, se é de um navegador. Porque se não tiver cabeçalho, quer dizer que não foi enviado para um navegador. Então, o que esse cara quer no nosso site? Ele quer derrubar ele? É uma questão de um bot? O que é? Então, normalmente bloqueiam se não tiver um cabeçalho. E olha que interessante, se eu enviar essa requisição agora, ele não pediu para eu completar aquele captcha. Lembra que ele tinha aquele captcha? Eu vou deletar aqui o User Agent. Vou tirar ele. Ó, vou até desabilitar ele. Se eu enviar... Olha só. Ah, não. Eu tenho os cookies aqui também. Deixa eu deletar meus cookies. Tirar todos esses cabeçalhos aqui, ó. Identificam as coisas. Agora ele quis. E... ó, se eu tirar todos esses cabeçalhos, ele voltou a nos pedir pra escrever o que tá na imagem. Autenticação pra robô. Porque ele acha que a gente é um robô. Mas se a gente voltar com nossos cabeçalhos, que identificam nosso navegador, os cookies que guardam a nossa sessão, aqui ó, cookies que guardam a nossa sessão, ele volta a entender que a gente parece um computador normal. E inclusive, eu tô logado aqui na minha conta, Amazon Prime. Então, pelos cookies, a partir dos cookies que a gente tem aqui, Session ID, esse cookie aqui gigante, olha só, a partir desse cookie aqui, esse monte de código, ele tá guardando a nossa sessão. Ele tá guardando que a gente tá na conta do Andres Alonso, perfil tal, ID da sessão tal, ele tá guardando esse monte de coisa.
Então, se eu deletar o cookie daqui, se eu tirar o cookie e enviar, minha conta vai ser desconectada. Eu não tô com esse cabeçalho, eu não tô com ele na requisição. Então, fazendo um resumo aqui das nossas requisições, do que eu mostrei, a gente tem o tipo da requisição, a gente tem os cabeçalhos, os chamados headers da requisição, que vão guardar, por exemplo, a nossa sessão, a nossa conta. Ele vai ser guardado nos cookies. Ele vai guardar nosso navegador. O PC que a gente está tentando acessar vai estar guardado no user agente. E tem vários outros cabeçalhos que podem ter em uma requisição, que guardam dados. Então, se a gente vir aqui, http request header list, a gente pode ver também aqui, ó, a lista de HTTP headers. Aqui no Mozilla também. Olha só, temos um monte de autenticação aqui, ó. Autenticação, cache, client. Tem vários cabeçalhos. Você não precisa saber todos eles, nem eu sei todos eles. Mas é interessante você saber principalmente os cookies que guardam a sua sessão, user agente, entender os códigos que você recebe e o tipo de requisição que você faz. Então, essa daqui foi a aula. Foi uma aula que a gente viu bastante coisa, você vai absorver bastante coisa. Você pode estar até um pouco confuso, mas tudo vai se esclarecer daqui pra frente. Quando a gente pegar falhas específicas utilizando essas requisições, você vai começar a entender ela. Daqui a pouco a gente vai pegar uma ferramenta que consegue analisar bem de pertinho as requisições. Mas o principal aqui eu consegui te passar, que é qual que é a estrutura de uma requisição. Como que ela funciona. E aqui a gente tem, em uma requisição, a gente pode passar dados utilizando post para fazer login. A gente pode passar aqui dentro um código, a gente recebe um código no caso, headers, cookie. Você entendeu também que os sites eles retornam HTML, CSS, várias coisas. Então essa foi a aula, você aprendeu agora como que os sites se comunicam. Quando você for fazer login num site, você vai entender que você está enviando um nome, e-mail, senha, vários dados. Você aprendeu a analisar isso com o Dev Console do seu navegador, aquele que você inspeciona a página, vê o que está acontecendo. Então eu espero que você tenha curtido essa aula e eu te vejo em uma próxima aula, em um próximo fundamento aqui de web, em uma próxima falha de segurança.